Se vocês acompanham o Revodox, já me conhecem muito bem e sabem que eu sou um grande fã de animação. Não só por essas obras épicas que existem no cinema, mas também por cada estilo específico que cada animação mostra. Tanto de onde foi produzido, como foi produzido e por quem. E isso fala muito do contexto que as pessoas criaram, dos lugares que essas histórias contaram e de como que tudo isso foi se montando e se moldando, refletindo diferentes costumes, diferentes culturas e principalmente diferentes formas de interpretar o mundo. Então, eu não poderia deixar de comentar sobre as grandes animações que falam muito da gente, da nossa cultura e de como nós mesmos vemos um pouco o mundo e como nós somos representados nas telas de cinema. Então, vendo tudo isso em diferentes obras, eu não ia poder deixar de falar da gente, de como a gente vê a nossa cultura, de como a gente se representa e de como ainda mais a gente interpreta o nosso mundo e a nossa história pelas nossas lentes. Por isso, meus consagrados, peguem os seus panos de pratos bordados com desenhos de galinha, coloquem aquela rendinha no botijão de gás e certifiquem de que já passaram aquele cafezinho quentinho depois de almoço, porque hoje a gente vai ver mais da cultura brasileira nas grandes animações que temos por aqui. Se as animações brasileiras são tão importantes, é porque também carregam um peso histórico gigantesco junto. Porque aqui era publicada a primeira animação no dia 22 de janeiro, Kaiser, do cartunista Álvaro Martins em 1917, há mais de 100 anos atrás, que, infelizmente, foi perdida com o passar do tempo, mas reanimada para manter sua memória, só que em diferentes estilos. Tamanha a importância da animação e do cinema no Brasil, que a gente tem um nome gigantesco que disputa títulos lá fora também, como por exemplo o título da primeira animação em CGI do mundo, em que a gente briga com a Pixar por esse troféu, com o filme Cassiopeia, de 1996, sendo produzido completamente em CGI e que teve o começo das produções antes de Toy Story 1. Destacando ainda mais como que a gente, quando realmente está pilhado para fazer alguma coisa, consegue. Até porque não é de hoje que existe nosso vocabulário ditado popular: sou brasileiro e não desisto nunca. E foi justamente com esse espírito que a gente seguiu produzindo grandes obras reconhecidas internacionalmente até hoje. Não só ficando nos filmes, como já tínhamos feito no passado, mas também indo para os seriados animados de grandes emissoras. Tanto é a importância do cinema e animação no Brasil, que esse gênero de produção cinematográfica tem um grande papel em propagandas por aqui, tendo um destaque gigantesco nas histórias e nas formas que a gente cria para vender alguma coisa, como foi o caso dos Pôneis Malditos há um tempo atrás, e que foi criado pelo maravilhoso e sempre amável Ivan Stefan, professor aqui da Revo. Mas olha, não é só de passado e nem de memória que vive as animações aqui no Brasil. Temos grandes nomes como Cop Studio, Split Studio, Vetor Zero e tantos outros que eu nem consigo lembrar. Porque a gente tem um destaque gigantesco online se reinventando e indo além do que só o cinema pode oferecer pra gente. Mostrando caminhos pelo YouTube, por exemplo, onde a Galinha Pintadinha, o Mundo Bita e a Animalu se consagraram tanto, indo para as produções infantis, no caso a Galinha Pintadinha e o Mundo Bita, e acertando o público infanto-juvenil, que nem a Animalu tá fazendo, destacando ainda mais a diversidade que existe de produções por aqui e dos focos que cada produção tem. Tanto que aqui a gente também tem os nossos festivais que premiam essas grandes obras, como o Festival de Cinema de Gramado, o Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba e o Animamundi, que devido ao Covid teve a sua última realização em 2019, e eu pelo menos estou torcendo para que ele volte. Ajudando a multiplicar justamente a cultura cinematográfica que a gente tem por aqui. Mas quando a gente olha todos esses grandes projetos, e que concorreram grandes títulos, como no caso O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar em 2013, como que a gente pode identificar a nossa cultura dentro dessas produções? Bom, eu me pergunto isso já faz um tempo, e quando eu estava na faculdade de psicologia, a principal coisa que eu aprendi na aula de filosofia, moral e ética foi: cultura é um negócio complicado. Então justamente por saber disso que a gente vai com calma, tá? Se dentro do estilo de animação a gente encontra diferentes subestilos, por assim dizer, como o anime, que são produções asiáticas extremamente caracterizadas desse gênero, o stop motion, que dá um trabalho desgraçado, mas que também mostrou pra gente obras-primas como Coraline, Cubo e as Cordas Mágicas, e principalmente Castelo Rá-Tim-Bum. Ou até mesmo a gente encontra agora mais do que nunca animações em 3D, como os filmes da Pixar e Napo, a animação produzida aqui pelo pessoal da Revo. Mas calma, tá? A gente vai chegar lá. Se dentro desses gêneros já tem todos esses subestilos e formas de lidar com a produção, como que a gente vai classificar a cultura brasileira dentro do que a gente produz aqui dentro? Olha, fazer isso seria impossível, mas ser impossível não quer dizer que eu não vou tentar um pouquinho, porque acredito que nesse caso a gente só precisa olhar de uma outra forma. Pensa comigo, quando a gente olha para filmes lá de fora para ver meio que por cima,
qual que é a cultura genérica, por assim dizer, dos Estados Unidos? Por exemplo, são casas sem muros, ruas e calçadas largas e muita propaganda. Então, o que daqui a gente encontra também descrito nessas produções que falam muito com a gente? Que tal os clichês de produtos e campanhas que a gente sempre viu por aqui? Como o Irmão do Jorel mostra muito bem o que aconteceu e dá risada de tudo isso. Ou até mesmo como o Napo mostra uma caricatura da televisão brasileira com um âncora icônico. A gente é influenciado muito pela televisão nos nossos aspectos culturais, porque somos um país jovem ainda, com só 500 anos de história. E para te mostrar o quanto que isso não é muito, a animação toma 100 anos da nossa história e cultura. Isso já representa em torno de 20% de todo o tempo e história do Brasil. 20% de um país que já estava dando seus primeiros passos no cinema e em histórias fantásticas que a gente poderia dar vida nas folhas de papel. Por isso, quando eu olho para um futuro do cinema por aqui, eu só consigo ver uma coisa: histórias épicas e lendas incríveis. Contos que passaram pelas florestas da Amazônia com todo o ritmo quente do frevo, que encontra os frios ventos do sul para se reinventar na rica fauna e flora do centro-oeste de todos os corações de uma nação que está fervendo de ideias há muito tempo em uma panela de barro com as receitas do sudeste. Trazendo todo o tempero do interior de Minas, levando o cheiro pelos ventos de Salvador, Recife e Pernambuco e tantas outras capitais que são tão incríveis quanto a história que estão moldando agora para criar um futuro brilhante. E olha, a gente vai sempre buscar um norte para tudo isso. Principalmente quando estiver lidando com preocupações grandes demais, tão altas que assustam até os mais intrépidos exploradores das imponentes montanhas brasileiras. Mas sabe, tem muita água que vai passar ainda por grandes rios e pelas veias e vidas de todos desse Brasil. Então eu seria tolo se eu não acreditasse no futuro brilhante que a gente está dando vida agora. E falando nisso, não tem como eu não ser sentimental e carinhoso, porque isso é a nossa história. São as coisas que eu e tantos outros cresceram vendo na televisão da sala, seja com Dragon Ball ou Super Choque na hora do almoço. Porque a cada quadro que a gente anima é um universo de possibilidades que toma uma nova forma, unindo as possibilidades da folha em branco com as tentativas do grafite. Porque nunca vai ser tarde demais pra gente desenhar o que queremos contar e passar pra frente. Então, esse é o exemplo de cultura que eu queria dar sobre as animações do Brasil? Não, calma. Só queria que você tivesse um contexto e que tenha uma noção do peso e da importância das coisas que a gente produz por aqui. Então, se você não sabe o que é cultura brasileira e como descrever ela é cinema, seja transmitido em um grande e antigo teatro ou até mesmo nas salas de casa. Ela é animação clássica, 3D e stop motion. É das propagandas às produções elaboradas do Castelo Rá-Tim-Bum. É do rock desde o Guio Estopa, passando por um tango trágico de Até que a Esborna nos separe e chegando no primeiro bom dia do raio de sol da fazendinha do Mundo Bita. E vai ser também os grandes nomes que surgem por aqui e montam com a gente trabalhos gigantes e cada vez mais importantes para o mundo da animação, como Pedro Conte, Letícia Gillett, Delay, que é o genial Spike Lee do Fontais, o Ivanildo Soares, a Stefania Oliveira, o Victor Bolo e tantos outros nomes gigantes que eu sou pouco demais para descrever toda a genialidade dessas pessoas dentro do pouco vocabulário limitado que eu tenho. E pelo amor de Deus, mano, vai ver o trabalho da Amanda Buscar Produções, que traz a cultura da periferia pra animação, também sendo uma parte gigantesca da história do Brasil nas artes e no cinema. Sem esquecer também que vem ver o Napo da Miralumo, que é um dos grandes exemplos de que a gente tem capacidade sim de chegar muito longe e que beleza, Pixar pode fazer qualquer filme que eles quiserem sobre o pós-vida e os divertidamente que estão se estapeando aqui na minha cabeça. Mas o Brasil tem uma mágica que só a gente sabe fazer. A da gambiarra de tudo der certo com o que a gente tem e ainda mais a de não desistir mesmo quando tudo tá contra a gente. Então quando falam que é só desenho, não esquece que cada frame é um segundo que conta muito pra gente de grande parte da nossa história e cultura. Sendo não só um resultado, mas também um degrau para o reconhecimento e para os artistas do futuro que vão criar muita coisa incrível ainda. Porque a nossa história vai brilhar nas telas de cinema, nas televisões na hora do almoço e vai durar para sempre, mesmo depois dos créditos.